Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a função taxa de risco ou taxa de falhas e a curva da banheira. Bora lá? Muito bem pessoal, vamos lá então para mais um vídeo aqui do canal, tá? Dessa vez o tema aqui é a função taxa de falhas e a curva da banheira, tá? São tópicos relacionados aí ao estudo de confiabilidade, né? A teoria da confiabilidade, a engenharia de confiabilidade também conhecido, tá? Então vou chavear aqui para a tela, tá? Nos últimos vídeos nós temos explorado aqui alguns conceitos, né? Principalmente com relação à função de densidade de probabilidade, né? São funções que descrevem, né, a distribuição de probabilidade dos tempos de falha, tá, dos produtos aí que são submetidos aos testes de vida, né, ou tem o seu tempo de vida monitorados aí, né, pelos fabricantes. Então, a função densidade de probabilidade nada mais é do que como se distribuem, né, os tempos de falha aí ao longo da dimensão x aqui, que é a dimensão de tempo, tá? Então, nós temos aqui, né, a função, por exemplo, né, dando um exemplo aqui, que é a função de distribuição variable, né? É muito conhecida, muito popular aí, né, na questão de distribuição de probabilidade dos tempos de falha, né? Então essa é a equação que rege a curva aí, né? Então a distribuição, né, esse tipo de curva aqui, né, tem o nome de função densidade de probabilidade, né? E a gente aprendeu também que a função de distribuição acumulada, né, função de densidade de probabilidade acumulada dessa curva, né, forma aí uma função de ligação, né, que a gente vai ver aqui em seguida, né, que é essa função aqui em azul, né? Então, com tempo zero baixa a probabilidade de falha, à medida que o tempo passa, a probabilidade acumulada de falha aumenta, tornando muito provável, né, a falha, né? E aprendemos também, né, que a função confiabilidade, né, ou função sobrevivência, né, é justamente o complementar, né, dessa função de probabilidade de falha acumulada aí que a gente chamou de Fzão de T aqui, né? Que é 1 menos o RT e o RT, que é a função de sobrevivência, a função de confiabilidade, né? Que é 1 menos o Fzão de T aqui, né? Então elas são complementares à medida que a probabilidade de falha, né, acumulada aumenta, a confiabilidade diminui aqui, né, representado pela linha vermelha, tá? Então são os conceitos que nós vimos aí nos últimos vídeos, né? Porém, né, derivando desse conceito, existe uma taxa, né, da qual é oriunda, né, desses dois conceitos aí, né, da função de densidade de probabilidade e da função de sobrevivência, né, a gente consegue encontrar, né, o que nós chamamos de taxa de falhas ou taxa de risco, tá, de um determinado produto, né. Então, ele é calculado, tá, essa taxa de falha, ele é calculado, né, baseando na função densidade de probabilidade, tá? Ela é denominada, né, geralmente representada por H de T, né? O H é oriundo da palavra hazard, tá? Em inglês, que significa risco, tá? Então aqui o risco, né, em função do tempo, ele diz que é igual, né, a função de distribuição de probabilidade em um determinado tempo t sobre 1 menos, né, a probabilidade acumulada de falhas até esse tempo t, tá? Que é a mesma coisa de dizer, tá, que a função taxa de falhas é igual à distribuição de probabilidade de falha no instante t dividido pela confiabilidade no instante t. Tá? Então é possível mapear, né, essa taxa de falhas para os instantes de tempo t, tá? E essa leitura, né, da taxa de falha, ela é uma representação da taxa de falhas naquele instante de tempo, tá? É como a leitura aí da velocidade que o carro está em determinado tempo ali no velocímetro, né? Então você tem num instante de tempo t, né, qual é a taxa na qual os produtos estão falhando, né? Então é uma taxa instantânea, vamos chamar assim, né? É uma razão instantânea, é uma aproximação é como se fosse a velocidade instantânea, na verdade, né? Então aqui é a taxa de falhas instantânea em função do tempo, tá? Então essa curva aqui, ela pode ser encontrada, tá? O Minitab faz esses gráficos automaticamente, eu vou mostrar já já. Porém, eu vou mostrar para vocês antes, né, como fazer o cálculo dessa taxa de falhas aqui
utilizando o Minitab, tá? Então vamos chavear aqui para o Minitab, tá? Esses dados aqui, né, desse exemplo vão estar aí na descrição do vídeo, tá? O link para o worksheet aí do Google Sheets para você fazer o download dos dados e colocar no Minitab, tá bom? Então a primeira coisa que nós precisamos fazer, né, nós temos aqui uma série de tempos, né, de leituras de tempo em que as unidades aí sob teste falharam, tá? Então esses aqui são os momentos de falha em horas, por exemplo, tá? Então nós vamos colocar aqui uma coluna nova, ó, chamada de F de T, né? Probability Distribution Function, né? Que é a função de distribuição de probabilidade, tá? E para encontrar essa função de distribuição de probabilidade, tá? Nós temos aqui já, né, do exercício anterior, que essa distribuição tem uma forma, né, parâmetro de forma e variable, né, de 1,5 e de escala 8.000, tá? Então nós vamos vir aqui no menu Calc, tá? Distribuições de probabilidade, tá? A gente sabe que é uma distribuição variable, então vamos escolher aqui a opção variable, tá? E vamos preencher desse jeito aqui, ó, tá? Eu quero encontrar a função densidade de probabilidade, uma função variable com parâmetro de forma de 1,5, parâmetro de escala de 8.000, parâmetro limite pode deixar zero, tá? Ele não é uma função variable de 3 parâmetros. Então a coluna de entrada, né, que eu vou informar aqui para o Minitab, ó, vou falar que eu quero calcular a densidade de probabilidade para esses tempos aqui, tá? De acordo com essa distribuição aqui, ó, tá? E eu quero que ele armazene os valores para mim, né, do F de T lá, nessa coluna aqui que eu chamei de F de T PDF aqui, ó, tá? Então eu vou corrigir aqui, tá? Deixa eu só apagar aqui, corrigir o nome correto da coluna. Então, escolhe aqui F de T para ele armazenar nessa coluna aqui os valores, tá? Clica em OK. Olha aí, ó. Então ele armazenou aqui, né? Qual é a função densidade de probabilidade nesses determinados instantes de tempo aqui, tá? Como se ele estivesse calculando aqui a distribuição variable para cada instante t do tempo aqui, ó, tá? Então ele calculou todos eles, tá bom? E agora, né, o que nós precisamos fazer é justamente fazer, para encontrar o h de t, é justamente fazer essa conta aqui, ó, tá? Essa conta aqui, tá bom? Então a gente já fez aqui, né, no Minitab, né, qual é o f de t. Eu já tenho aqui qual é o r de t, né, que é muito fácil de encontrar. Nós vimos aí no vídeo anterior como é que calcula. Basta agora calcular aqui h de t, né, que é basicamente esse dividido por esse aqui. Tá? Então vamos fazer aqui, usar a calculadora, menu Calc, calculadora, tá? E vamos fazer aqui o f de t dividido pelo r de t, que é a confiabilidade, como nós vimos na fórmula aí, né? E vamos pedir para ele armazenar aqui, ó, tá? Na coluna h de t, né? Que é essa coluna C5 aqui. Clica em OK, tá aqui os valores, ó, tá? Então essa aqui é a taxa de falha instantânea nesse momento de tempo aqui, ó. Então no tempo 948 horas,5, né? O meu equipamento vai estar com a minha população vai estar com uma taxa de falhas aí, né, de 0,0000646 falhas por hora, tá? Então essa é a taxa de falhas instantânea ali, tá bom? Para plotar esses valores, você vem aqui no menu gráfico, tá? Gráfico de dispersão, escolhe aqui com conexão, com linha de conexão, dá um OK. E coloca aqui, ó, por exemplo, ele vai fazer aqui o h de t em função do tempo, tá? Então, deixa eu só apagar esse menor aqui. Clica aqui em OK e ele vai fazer o gráfico aqui, ó, tá? Como a gente viu ali na apresentação. Isso aqui significa que o produto começa com uma taxa de falhas aqui praticamente igual a zero. E à medida que o tempo passa, a taxa de falhas instantânea, né, como se fosse a velocidade com que acontecem as falhas, vai aumentando aí, ó, tá? Então, nota que ele vai aumentar em função do tempo, né? Conforme a distribuição variable que a gente viu, né? Então, isso aqui é o significado da função taxa de falhas, tá, pessoal? Então, o índice de falhas aí instantâneo que o produto ou, né, o projeto aí que você desenvolveu vai ter em função do tempo aí, tá? E qual é a relação, né, dessa medida aqui com a curva da banheira, né? Então, acontece
né, o que acontece? Deixa eu voltar para a tela aqui. O que acontece? Com o tempo, né, as pessoas, os grandes fabricantes aí de produtos, né, mecânicos, eletroeletrônicos, né, eles começaram, né, a monitorar qual o tempo de falha dos produtos ao longo da vida, né? Então eles começaram a notar que, independentemente se era um produto mecânico, né, ou elétrico, eletroeletrônico, né, de diversas naturezas aí, né, ele tinha um comportamento da seguinte maneira, tá? Devido ao formato da curva aqui, né, parece uma banheira. Então eles chamaram isso aqui de curva da banheira, tá? Isso aqui nada mais é, essa linha vermelha nada mais é do que a taxa, como a taxa de falha varia em função do tempo de vida do produto, tá? Ou da maturidade, né, do projeto aí, vamos chamar assim. Então, nesse eixo vertical aqui está a taxa de falhas, né? E a taxa de falhas, ela logo no comecinho, né, do tempo de vida do produto, ela começa alta, né? Alta probabilidade de falha, até pela baixa maturidade do projeto, do produto e tudo mais, né? Ou são falhas que acontecem também devido a erros de fabricação, né? Erros iniciais da fabricação, né? E ele começa alto e tem uma alta queda aqui, ó, tá? Ele cai muito rapidamente a taxa de falhas, né? Esse período aqui a gente chama de período de falha precoce, tá? Ou período de falha de mortalidade infantil, que a gente chama aqui, né? Esse nome, né, mortalidade infantil, essa curva aqui também se aplica em alguns casos, em alguns estudos, tá? Nas ciências atuariais, aí, nas ciências médicas, né? Estudos de medicina e tudo mais. Então, esse nome de período de mortalidade infantil é oriundo desses estudos aí, tá? Então, essa curva aqui, praticamente, ela foi adaptada, né? Devido aos estudos de Kaplan-Meier aí, né? Foi adaptada aí para uso industrial, né? E esse período aqui inicial, né? Ele começa com uma alta probabilidade de falha e cai, né? Bem rapidamente à medida que as correções são feitas, né? As correções de projeto e de processo de fabricação são feitas, então ele chega aqui numa taxa de falha menor, tá? Então esse período inicial aqui, né, que é o período de falha precoce que a gente chama, né, é onde a curva da banheira começa, né? Ela começa com a taxa de falha alta, vai caindo e chega aqui nessa zona amarela, né, que é o que a gente chama de período de falha intrínseca, né, que são as falhas realmente intrínsecas ali do projeto do produto, né, aquelas cuja taxa de falha ela vai permanecer por um longo período de tempo, que são falhas de difícil correção, né? Então a taxa de falha permanece praticamente horizontal, né? Tá vendo? Então é o que a gente chama de período de falha intrínseca ou período de falha estável, né? Ou taxa de falha intrínseca ou taxa de falha estável, vamos chamar assim, né? Então é esperado, né, que nesse período aqui o produto se comporte de uma maneira bem regular, uma taxa de falha sem variar muito. Até que chega, né, o período de falha devido a desgaste, né? Então esse período de tempo aqui é uma região onde realmente se espera que o produto vá começar a se deteriorar e a taxa de falhas começa a aumentar novamente, tá? Então devido a essa medida aí da taxa de falhas, tá, que foi possível traçar aqui a curva da banheira, né, que a gente chama para os produtos aí, né? Então esse último período aqui é chamado de período de falha de desgaste, né? Então é daí que vem esses estudos aí, tá? Eu vou dar aqui um spoiler, tá, com relação ao próximo vídeo, né? Esses estudos de probabilidade aqui, né, que eu fiz baseando nessa coluna aqui do tempo, tá, da taxa de falha, é para dar um teaser aqui do início, né, do que nós vamos ver nos próximos vídeos aí, que são os estudos de confiabilidade no próprio Minitab, tá? Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, como fazer, né, onde vai aparecer essa curva aqui nos estudos que o Minitab proporciona aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui, vem no menu Stat, tá? Aqui, confiabilidade e sobrevivência, tá? Vem aqui análise de distribuição com censura à direita, tá? Nós vamos dar uma olhada no que é essa questão de censura aí nos próximos vídeos também. Então, e seleciona essa opção aqui, ó, gráfico de visão geral de distribuição, tá? E escolhe aqui a variável tempo, né, que é a coluna C2, onde estão os tempos de falha, tá, do produto. Você pode escolher aqui uma distribuição, né, que você quer que você utilizar para representar aqui os dados, né? Nesse caso aqui nós já sabemos que é uma distribuição Weibull, então clico aqui em OK, ó, tá? E o Minitab vai mostrar aqui na tela o mesmo estudo aqui que a gente fez, né? Então essa aqui é
função densidade de probabilidade, né, que eu já mostrei lá no... Deixa eu aumentar na tela, fica mais fácil. Então essa aqui é a função densidade de probabilidade, né, ó, que eu mostrei lá no PowerPoint. Deixa eu voltar lá para mostrar para vocês, ó. É essa função aqui, tá? Um pouquinho mais ilustrada aqui, mas é a mesma coisa que ele está mostrando nesse quadrante aqui, ó, tá? Esse aqui, né, é uma verificação, né, da distribuição, tá? Como as leituras, né, os tempos de falha aqui, representados pelos pontinhos azuis, se distribuem ao longo da linha vermelha. Muito parecido com o teste de normalidade, né? Isso aqui, na verdade, é um teste de se a distribuição segue aqui realmente o esperado para a distribuição viable. Essa aqui é a função de sobrevivência, tá? É o R de T, que nada mais é do que essa curva aqui, ó, que está em vermelho aqui, tá? Ele está plotando aqui no Minitab. Nota que o Minitab faz tudo automático para a gente, ó, tá? E essa aqui, ó, finalmente é a função taxa de falha, que é a mesma função, né, que a gente olhou aqui nesse gráfico aqui, ó, tá? Então, o Minitab já faz todas essas contas aí, todas essas análises aí dos dados, né? O Minitab utiliza o método da máxima verossimilhança aqui, né? São estimativas através do método da máxima verossimilhança. Então é a partir disso aqui que nós vamos construir os próximos termos aí dos próximos vídeos, tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado aí, né? Tenham entendido o que é a função taxa de falha, a curva da banheira. Deixe seus comentários, se curtiu, deixa aí o seu joinha, tá? Correções, sugestões são sempre muito bem-vindas. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau!